Olá, boa noite. Ai, tão bom um dia pós-feriado, né? Voltar à normalidade do dia. Hoje eu vou ter o prazer de conversar com a Gislaine Fernandes. Vamos falar sobre os desafios da mãe, né? De ser mãe. Vamos falar sobre ser mãe é ressignificar a vida, né? Foi a frase que ela definiu que é ser mãe para ela. Para mim também é isso. Significa muito. Vamos ver o que ela tem para poder compartilhar com a gente, né? Sobre ser mãe, ser mulher. Ela é empresária, micropigmentadora, linda, 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 linda. Tem no Instagram dela, ela mostra vários trabalhos dela, né? Muito bacana. Então acho que vai ser um bate-papo muito gostoso. Olá, Luísa. Boa noite. Esperar ela entrar para a gente poder bater o papo. Olá, tudo bem? Olá, boa noite. Boa noite. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Bom, primeiro vamos começar você se apresentando. Quem você é? Meu nome é Gislaine Fernandes, eu sou micropigmentadora, empresária já há 5 anos. Mãe do Luiz Antônio, um menino de 6 aninhos. Eu vi, quando eu te perguntei assim, o que é ser mãe, eu achei tão interessante a sua frase, porque eu comecei a entender muita coisa da minha vida depois que eu me tornei mãe também. E quando você fala ressignificar, ser mãe é ressignificar a vida. O que significa isso para você na prática? O que você, se você puder contar um pouco dessa história, que eu sei que a gente tem história para contar, né? Depois que a gente se torna Ah, tem. mãe. Hoje tem. Não é? Mas assim, eu acho tão legal quando eu vejo as mães, as mulheres que sentem que a maternidade transforma, né? Então, se você puder contar um pouquinho da sua história, como é que foi que você se tornou mãe, né? Começar lá atrás, assim. Você tinha esse desejo de ser mãe? Como é que foi esse processo? Na verdade, eu sempre quis ser mãe, né? Eu acho que a maioria das mulheres, né, já são, né, a gente já é criado, na verdade, educado para ser mãe, né? A maioria. E eu sempre quis ser, mas não como foi, nem quando. E quando foi, eu fui quase que mudando completamente a minha vida a partir do momento em que eu soube da minha gestação. Tudo mudou, né? A partir daquele momento ali eu tive que mudar de cidade, muitas coisas aconteceram naquele momento. Eu até conto isso hoje para as minhas alunas, para que elas possam para servir um exemplo assim para elas que a gente pode tudo que a gente quiser. Eu sempre falo isso, sabe, para elas que a gente pode tudo que a gente quiser, porque eu passei por um momento muito difícil nessa época e eu me refiz, eu me refiz, né, na vida a partir daí, a partir do momento que eu fui mãe, né? E eu falo isso assim, em ressignificar, porque antes da maternidade eu era uma Gislaine. E depois da maternidade eu me tornei uma outra mulher, em todos os sentidos. É, Hoje eu sou uma mulher mais forte, eu sou uma mulher que tem sonhos, eu sou uma mulher que realiza os sonhos, eu sou uma mulher que tem ambição, eu sou uma mulher que penso no meu melhor, no melhor, né, da vida do meu filho, uma coisa que eu já nunca imaginei que aconteceria na minha vida, hoje acontece por eu ter me tornado mãe. E eu falo que se eu não tivesse me tornado mãe, a minha vida não seria como ela é hoje. E graças a Deus, né, por tudo isso que aconteceu. E às vezes naquele momento ali que a gente está, naquele momento difícil ali na nossa vida, né, que às vezes a gente até culpa a Deus, né? A gente fala, Deus, por quê? Né? Por que Deus? Por que eu? Por que isso está acontecendo comigo? O que eu fiz para merecer uma coisa dessas, né?
E depois que tudo passa, né, lá na frente a gente vai entendendo e vai agradecendo a Deus, porque tudo que aconteceu foi exatamente o que deveria acontecer, no momento que deveria acontecer, exatamente como aconteceu. E hoje eu falo, graças a Deus por isso, por tudo que aconteceu em todo esse período. E a maternidade, ela me trouxe só coisa boa. Claro que, né, eu sempre falo assim, que eu não sou uma pessoa que romantiza a maternidade, né? Que é muito difícil, educar um filho, é muito difícil a gente poder dar um conforto, né? Graças a Deus hoje eu posso fazer isso, mas é difícil, né? Eu vejo muitas mães assim que sofrem muito, eu sei, eu me vejo nelas também, porque essa tarefa não é fácil em relação a tudo, né? A ser mulher, né? A ser mãe e ser mulher. E e eu acho assim que a gente deve parar para ver um pouquinho o nosso lado mulher, né? Depois de ser mãe. Porque eu vejo assim que muitas mães se culpam por querer ser a mulher, né? Por querer aproveitar a vida também como mulher. Eu sempre falo que maternidade e amor próprio andam juntos. Eles não são Sim, antagônicos, né? As pessoas exatamente. confundem isso. Que a gente precisa estar bem, né? Para passar esse bem-estar para os nossos filhos, né? Esses dias eu estava falando lá no canal do Telegram que aquela frase, né? Coloca a máscara de oxigênio em você primeiro, depois no seu filho. A gente fala ela muito bem, mas a gente às vezes não pratica. Parece que a gente tem uma ideia assim. Ai, quer saber? Meu filho precisa ficar com saúde. Então eu vou ficar 15 dias doente para deixar ele com saúde. Como se isso funcionasse. Não funciona, é o contrário. Não, Quanto mais saudável a exatamente. gente está, mais saudável o filho vai ficar. Essa é a ideia que a gente tem que pensar. Então o amor próprio não é egoísmo. O amor próprio é você ter saúde o suficiente para poder cuidar do seu filho, né? Eu penso assim, eu vejo dessa forma. Não, É, quando, eu também quando, vejo exatamente assim. quando você falou que era uma outra Gislaine, você acredita que essa Gislaine que você é hoje é aquela que era na infância, que tinha aqueles sonhos da infância e que se perderam, que é super normal, a gente vai ficando adulto, a gente vai mudando um monte de coisa, né? Ou você acha que você descobriu mesmo uma nova Gislaine que nunca tinha passado na sua cabeça que você seria? Eu sou essa Gislaine aí que eu jamais imaginei que eu seria. Tanto que eu falo isso, né, muito sobre esse assunto. Que eu acho assim que a gente tem um poder que a gente É. nem imagina. A mulherada toda nem imagina. Vejo mulheres assim que elas se escondem, sabe? Elas vão se cancelando. E se elas soubessem o poder que a gente tem, muitas delas estariam muito mais felizes hoje. E eu descobri isso em mim, sabe? Eu não imaginava tudo que eu podia. E depois da maternidade, né? Porque daí com a maternidade vem a coragem junto, A gente né? vira uma A gente... leoa, né? Exatamente, exatamente. E você começa a se arriscar mais, né? A ter mais fé em você, eu acho, né? Fé na gente. E a minha vida foi indo assim, sabe? Essa coisa toda foi acontecendo, eu fui criando coragem de fazer coisas que eu nunca tinha pensado em fazer, né? E fui botando a cara, né? E as coisas foram acontecendo, graças a Deus, né? E, e eu vejo assim que muitas mulheres têm medo disso, Você sabe o que sabe? que eu acho? Eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu vejo muito o empoderamento, né? Você falou do poder, esse empoderamento feminino, que está tão em voga falar. É muito como a gente ouvir a nossa intuição. E eu falo porque eu também vivo na minha maternidade isso. Eu sempre me ouvi muito. Porque eu acho que a gente vai errar na vida sempre, sendo mãe, não sendo mãe, independente a gente erra. Errar é humano. Uhum. A questão é o erro ser um aprendizado e não um vitimismo, né? Ficar na culpa. Sim, Mas eu acho que as mulheres, elas, às vezes elas consultam o Google, o médico, o pediatra, o vizinho, o papagaio, o periquito, todo mundo, e esquecem de escutar a própria voz. E a gente, eu acredito que se a gente é mãe, a nossa intuição tá ali, vai ajudar a gente a dar conta daquilo ali. Entende? exatamente. E opinião é o que, que a gente mais tem, né? Ah, Todo mundo tem uma opinião para dar para a gente de como a gente deve educar, o que, que a gente deve fazer, né? Mas é exatamente isso, a gente que sabe, né, o que é melhor, né? A nossa intuição, né? O nosso jeito de maternar. eu penso muito assim, que eu acho que o que falta muito é essa ouvir a intuição.
a gente vai se perdendo ali. Quando você fala do poder que a gente tem, é muito isso, que às vezes eu vejo as mulheres pensando no empoderamento como aquela coisa, tipo assim, de vingança. Eu sou ótimo, Ah, sou tal. Não, não tem nada a ver. É o poder nesse não, sentido, de você dar conta de si. E do seu filho e da família, né? Que já é um desafio, né? exatamente. Né? Exatamente. Você falou que o seu filho, né? Ele transformou a sua vida e tudo. Mas como que foi a maternidade? Como é que foi? Você disse que não sempre quis ser mãe, mas foi desejado isso nesse momento em que você Não, engravidou? não foi. Você Não pode contar foi, um pouquinho? eu tive uma gestação bem difícil, na verdade. Eu tive é, uma tristeza profunda durante esse processo, né? Que eu tive que mudar muitas coisas na minha vida e eu não estava preparada de forma alguma para passar por aquele momento. E na gestação a gente já tem, né, uma tendência a ser muito sensível. Então, com tudo isso, passei por todo esse sofrimento, tive que voltar a morar com os meus pais na época. Situação financeira, eu tive que recomeçar do zero, então isso é uma coisa que influencia muito, né? Querendo Claro. ou não, isso influencia muito. E o Luiz Antônio, de 1 a 2 anos, teve muito doentinho, assim, sabe? 2 convulsões, internamento. Foi bem difícil. Entendi. Você é mãe solo, né? Sou mãe solo. Como é isso no mundo de hoje, para você? Olha, Você sente cobrança das pessoas? sim, né? Mulher é sempre Sente? cobrada de alguma forma, né? Não, sim, a mulher é sempre cobrar casado, não casado, com filho, sem filho. Não, mas eu falo assim, Aham. você com você. Você se olha no espelho e fala assim, nossa, Gislane, bem que você podia ter um marido, bem que você podia ter um pai, ou não, isso pra você é tranquilo. Não, eu sei quem eu sou, Não, que eu pra mim posso é ser. bem tranquilo. É bem tranquilo. Ótimo. Porque Você assim, ó, cons... até tem uma situação muito que eu sempre comento sobre isso, porque às vezes a gente, né, mulheres conversando sobre esse assunto, e às vezes eu falo, gente, é complicado, né? Às vezes, né, talvez ter alguém para ajudar, né? Não ajudar, mas ter um parceiro, um companheiro, né? Falou assim, as mulheres começam a comentar sobre toda essa questão também do corona agora, né? Tá muito difícil, criança em casa e tal. Aí começa o assunto, alguém fala assim, Gislaine, você não tem, né, um marido, né, ou o pai da criança junto com você para te ajudar, mas a gente também não, o pai também não ajuda. Então, assim, elas acabam fazendo as mesmas coisas, né, que eu faço, né, para dar conta, porque o pai acaba não ajudando, não estando presente ali nos momentos que a criança precisa. Então, assim, eu vejo que, para mim, não vejo uma. Não me cobro em relação a isso. Ótimo. Não, porque eu falo que sim, o povo cobra mesmo, né? Mas eu quero saber você com vocês, para você é Não, super eu não me tranquilo. cobro. Não. Entendi. E também você está falando isso, eu escuto mãe, você está falando, né, da época da pandemia, mas eu escuto mães falando assim, bem faz você no teu marido, viu? Porque além do filho, eu ainda tenho que atender meu marido. Mas Tipo isso mesmo, exatamente. Exatamente. brincadeira, né, gente? Cada um tem o que Porque quer. assim, Tem. ó, na verdade, elas ficam numa situação assim, ó. Daí elas ficam com mais raiva ainda, porque eles não ajudam, né? Aí pensa, é pai, né? Tá aqui e não me ajuda. Aí fica ainda além de ter que dar conta de tudo, ainda tem alguém ali que poderia ajudar, não ajuda, e fica com mais raiva ainda, né? É Luiz Antônio, né, que ele chama? Isso. Uhum. Foi ele que trouxe a empresária também? Foi, com certeza. Que legal, Com como é que foi certeza. isso? Porque, na verdade, como eu trabalho na área da beleza já há mais de 10 anos, minha irmã também trabalha na área, né, da beleza, então as pessoas sempre falaram para nós, por que vocês não montam alguma coisa, por que vocês não trabalham, né, juntas, abre uma coisa para vocês? Eu sempre falava assim, não, eu não quero. Eu falava, eu não quero, porque eu acho que é uma coisa assim que dá muito trabalho, muita dor de cabeça, não quero, e eu sempre, né, falava isso. E depois, com o Luiz Antônio, com 2 anos, que eu tive coragem. Eu falei, não, eu preciso disso na minha vida. Né? Agora Que eu sou legal. mãe, né? Agora eu sou mãe e eu era, né? Era não, né? Desde que ele nasceu, mãe solo. Então, aí que vem aquela coragem, né? Que eu falei, que com a maternidade vem essa coragem da gente enxergar na gente também
que a gente pode o que a gente quiser. E naquele momento ali eu falei, não, eu preciso trabalhar para mim, eu preciso ter um rendimento melhor na minha vida, justamente para poder dar um conforto, né, melhor para o meu filho. E foi aí que eu tentei e deu certo. Comecei na minha casa, na sala da minha casa, na verdade. E nesse momento também eu tava, tipo, precisava sair da casa dos meus pais, precisava do meu canto com o meu filho. E eu tentei tudo no mesmo momento. Aluguei uma casa, fui para essa casa, abri um salão. Foi assim. Já que é para mudar, vamos mudar, Foi dando gente. certo. Mudei tudo naquele mesmo momento. Os seus pais são sua rede de apoio ou não? Você tem outra pessoa para te ajudar, assim, com relação Assim, ao Luiz? Com relação aos cuidados do Luiz Antônio, é você que faz? Como é que é essa parte da maternidade? então, assim, eu tenho uma babá hoje para me ajudar, porque até por conta da pandemia não tem escola. Antes disso tudo acontecer, era escola, né? Eu, e nos momentos assim que eu preciso, a minha mãe. A minha mãe, eu tenho às vezes também minha cunhada, que às vezes me ajuda também. O pai não é presente? Ele nem mora aqui na mesma cidade. Entendi. Eu não pergunto, né, nem no sentido de ser intrusiva, não. Eu falo porque Não, muitas imagina. mães solos, elas têm essa dificuldade, às vezes, de falar sobre o assunto, e às vezes tem muita dificuldade de ter esse empoderamento Aham. que você tem, porque elas pensam assim, ai meu Deus, agora eu não sou ninguém, não tenho ninguém, como é que eu vou fazer? Aí às vezes fica aceitando qualquer situação, sendo Não, que elas agora que eu sou podem. alguém, na verdade. Eu Eu considero sei, assim, mas muita. agora que eu sou Não, alguém. você. Mas eu acho que tem muita mulher que às vezes. Eu recebo direct de mães falando assim: eu tô desempregada, eu sou divorciada, eu não tenho marido, meus filhos estão aqui comigo, eu não sei o que eu faço, não sei por onde eu começo. E aí ela vai se sentindo muito com a baixa autoestima, né? Então eu acho muito legal você falar por isso, porque eu acho que quando a gente escuta alguém, inspira a gente. Gente, ela tá falando isso, quer saber? Eu acho que eu também posso fazer alguma coisa parecida, empreender, sei lá, né? Até mexer com E pode. micropigmentação. E pode. É legal. Teve algum momento que você teve esse start de alguma situação específica, tipo assim, eu não sei, conversei com alguém, ou alguma coisa que te deu isso, esse up, de você falar assim, não, gente, quer saber? Que você falou assim, não, eu vou fazer, eu vou mudar tudo, mas teve algum estalo, assim, que você Não que eu lembra? me lembre. Foi, assim, na verdade, um momento de esgotamento em relação a me deslocar, que eu trabalhava muito longe. Essa situação do Luiz Antônio também, às vezes, ficava doentinho, eu estava muito longe, alguém me ligava da creche, ou a minha mãe me ligava, não, ele não tá bem, eu tinha que sair correndo de onde eu estava. Então, eu ficava muito longe. Então, assim, eu falei, não, se eu estiver aqui perto, o que acontecer, eu já vou estar aqui, né? Para correr atrás, para ir atrás das coisas. Então, assim, naquele momento, o que me fez mesmo tomar essa decisão foi mais em relação a isso, que era bem difícil. E você toda bonitona, trabalha com a Ah, beleza. obrigada. Isso para você foi fácil? Pensar assim, olhar no espelho e falar assim: bom, sou mãe, mas eu sou uma mulher antes, né? Ou isso foi um processo assim que aconteceu? Não sei. Não consigo me lembrar, na verdade, sabe? Porque assim, como eu sempre trabalhei nesse ramo Esse da ramo, beleza, você sempre a se gente, preocupou, de certa forma. a gente, na verdade, nunca. A gente não pode parar de estar assim, né? Porque a gente vende isso. Então, né, eu sempre tive que estar nesse meio. Claro que teve um tempo, né, que no momento bem início da maternidade ali, eu era mais menos, né? Eu era menos. Mas foi chegando assim, eu acho que de uns 2 anos pra cá, mais ou menos, que as coisas assim que eu fui falando, não, peraí, vamos lá, né? Cadê a mulher Gislaine? E Mas você se querendo ou não, sente. Não, pode falar. porque querendo ou não, a gente vai, né, dando uma esquecida, né? Aí a gente precisa se lembrar disso. Você falou, cadê a Gislaine? Você se sente menos mãe por isso? Porque muita mãe tem essa dificuldade mesmo. Nossa, às vezes o menino tá lindo, maravilhoso, saudável, tudo é a mãe um bagaço, acabada. Não, não posso, eu tenho que. Às vezes a mãe não compra uma calcinha para ela, porque ela tem que comprar um brinquedo para o filho. Por isso que eu tô te perguntando assim, você sente isso? Você fica incomodada com isso? Não, para você é tranquilo. Não, não me sinto incomodada. Não mesmo. Que linda. Que bom.
Não, eu Eu, acho que cada coisa tem o seu lugar, né? As pessoas precisam entender isso. Eu tenho meu lugar de mãe e eu tenho meu lugar de mulher. entendi. Não, eu acho legal isso. Eu gosto, isso eu acho empoderamento. É entender mesmo, cada hora você é o papel, né? De mãe, Sim, de mulher. A gente é mãe sempre, né? Isso daí. Mas a gente deixa lá a criança feliz no canto dela, do jeito dela, vivendo a vida dela e vai viver a sua, né? sim. Você tem vontade de ter mais filhos? Não é um plano. Se acontecer, ótimo, né? Não é um plano. Como que você se vê daqui a 5 anos? Eu nunca parei para pensar nisso, não. Que bom. Tá bem, tá ótimo do jeito que tá, né? Sim, Tem para alguma mim coisa, tá. qual dentro da sua maternidade, qual que foi o seu maior desafio? Olha, eu acho que o maior desafio é educar. Acho que esse é o maior desafio, o meu e da maioria. É uma paciência, né? Não, é desafiador, né? Acho que é um desafio e tanto, né, educar. Porque às vezes a gente acha, até faço, né, terapia, porque às vezes eu me cobro demais em relação a algumas coisas, sabe? Às vezes a gente acha que tá fazendo certo algumas coisas também e não tá. A gente não quer errar, né? Mas a gente é humano. Então, eu acho assim que a tarefa mais difícil mesmo é educar, é a educação. É ter tempo também, né, para aquele momento ali de chegar em casa acabada do trabalho, né? Tanta coisa para pensar, tanta coisa para organizar na cabeça, e você ter que tirar um tempo para sentar, para escutar o teu filho, para sentar jogar um jogo que ele quer jogar com você, para você sentar, assistir um desenho e ficar acordada assistindo o desenho com a criança, sabe? Eu acho assim que é bem desafiador isso, né? Porque a gente chega no nosso momento também de cansaço, de querer chegar em casa e tomar um banho e dormir, ou tomar um banho e ir lá assistir uma série, mas aí a gente lembra que a gente é mãe e a gente precisa ter esse momento. Você tem alguma culpa? Que toda mãe fala assim, ai, nasceu uma mãe, nasceu uma culpa. Tem alguma coisa que você se sente culpada, assim? Não, 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 culpa não. Culpa não. Eu acho assim que a gente poderia fazer algumas coisas diferentes às vezes, né? Que a gente errou lá, né? Fez errado, poderia ter sido melhor, não fez, mas não, então vamos corrigir. Mas eu não fico me culpando, não. Ótimo, muito bacana. Tem alguma coisa que você faria diferente dentro da maternidade? Olha, se eu for parar mesmo para pensar de verdade, eu acho que sim. Se for, né, tipo, parar e pensar, talvez eu teria feito algumas coisas. Não sei exatamente o que agora, mas talvez teria Entendi. feito. Se você pudesse dar um conselho para alguma mãe, alguma coisa, o que que você deixaria de mensagem para as mães que vão te ouvir, que estão ouvindo agora? O que que você falaria? Olha, eu acho que falando assim da intenção mesmo, né, das mães, é essa questão do se anular, né? Mulher mesmo, né? Vamos deixar a mãe ali um pouquinho. A mulher ela precisa se enxergar, né? Ver o quão maravilhosa ela é. Ela se olhar no espelho e ver aquela mulher linda, né? Aquela mulher poderosa que pode o que quiser. Aí depois vem a mãe, né? Vem o filho. E a gente precisa desse momento mulher para a gente ser uma boa mãe. Porque se a gente se anula como mulher, a gente não tem como ser uma boa mãe. E isso é num todo, né? Não é só na questão. Eu tenho um curso, né, de mentoria que eu falo muito isso. Gente, não tem como a gente não trabalhar isso, a mulher, num sentido individual mesmo, em todos, corpo, espírito, mente, né? Você trabalha muito com a questão estética, mas também internamente. Se a gente não trabalha isso antes de ser mãe, né? A gente vai ser uma mãe de qualquer jeito mesmo, né? E é importante mesmo. Querendo ou não, a gente passa isso, né? A gente, na verdade, acaba transferindo isso, né? Na educação ali, na maternidade, né? Aquele contato com a criança, porque eles sentem.
Tem, claro. Quando a mãe, uma vez eu escutei a doutora Filó falando assim, que a mãe é o termômetro da casa. E eu acredito muito nisso, assim, quando a gente está bem, as crianças estão bem, está todo mundo bem, né? Uhum. Não, exatamente. Até em relação a isso que eu estava falando sobre a terapia, muitas pessoas têm um pouco de preconceito, né? Em relação a isso. Não sei o que você pensa, né? Em relação a Não, isso. terapia é vida. Mas todo mundo deveria, né? Todo É. mundo deveria. Mas às vezes assim que eu estou muito tumultuada, muito trabalho, né? Muitas preocupações, ele está muito agitado. Que eu transfiro isso para ele. E naquele momento que eu, né, me coloco ali, né, me reenergizo, Energizo. né, isso, que eu, né, me coloco ali mais calma, mais tranquila, né, para ter esses momentos com ele, ele muda o comportamento dele. Né? É visível isso. Então, assim, está completamente na gente. A gente precisa entender isso. A mãe, né, precisa entender isso. Que para a criança se acalmar, para a criança ter um melhor comportamento, para a criança parar de desobedecer, né, para a criança parar de querer chamar atenção, a gente precisa ter esse momento produtivo, esse momento de transmissão de amor, porque às vezes a gente acha que ama muito, que a gente está, né, não, porque a gente fica ali, né? Não, tem que educar, tem que corrigir, tem que isso, tem que aquilo. Meu Deus, esse menino tá assim, esse menino tá assado. Só que a gente não presta atenção no potinho de amor deles, né? Que a gente não tá transmitindo esse amor. Porque se a gente acha que tá, né? Da nossa maneira, que tá tudo certo, tudo muito lindo, mas ele não entende dessa forma. Então a gente precisa ter esse tempo de qualidade com eles para que eles possam melhorar o comportamento e sentir esse nosso amor. É, eu acho que é a conexão, igual quando você falou do desenho, né? Porque às vezes tá lá o desenho ligado, o menino do lado e a gente tá assim, né? Uhum. Então tem que ter essa conexão mesmo. Se a gente não estiver Exatamente. conectado, ele não vai aumentar o potinho dele do amor, é verdade. Exatamente. Gislaine, foi um prazer te conhecer, Ai, poder prazer foi meu. conversar com você. É, você quer acrescentar alguma coisa, quer falar alguma coisa dentro dessa ressignificação de vida? Acho que não, acho que eu já falei tudo já. Que bom, foi um prazer, viu? Prazer foi meu. Continue Muito nessa sua obrigada pelo convite. ressignificação. Um beijo, fica com Deus, Um viu? beijo. Obrigada. Amém. Você também.